Olá, consumidor! Está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Iniciamos abril. É uma nova oportunidade de aplicarmos tudo o que aprendemos em março, mês do consumidor, e ter cada vez mais e melhores atitudes de consumo sustentável, principalmente para o combate à poluição por plástico. Quer continuar aprendendo para ser um consumidor mais consciente e responsável? Então fique na nossa sintonia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas: Dia Mundial da Saúde. O representante da ADECO no Conselho Municipal do Consumo fala da aplicação da Carta dos Direitos dos Doentes no contexto atual. Dia Mundial da Saúde. O representante da OMCV Cabo Verde aborda o tema de como o respeito e aplicação da Carta dos Direitos do Doente de Cabo Verde pode ajudar a construir um mundo mais justo e saudável. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2021. Ponto da situação da campanha Combatendo a Poluição por Plástico. Informação jurídica sobre demora nas marcações de consultas, análise e tratamentos e a responsabilidade pelo mau funcionamento do sistema de saúde. No Diário de uma Consumidora Sustentável, conhece e pratica o R de responsabilizar, dos 7 R's do consumo sustentável. Direitos e deveres do consumidor, serviço público de radiodifusão sonora e televisiva, a cobrança coerciva. A ADECO responde sobre o direito do consumidor à garantia dos produtos que apresentam defeito. Minuto do consumidor sobre direitos e deveres dos doentes. Saúde na mesa sobre o Dia Mundial da Saúde. Em educação financeira, aproveita a Páscoa para ensinar educação financeira aos seus filhos. Para fechar, a importância de associar-se à ADECO. No dia 7 de abril celebra-se o Dia Mundial da Saúde. O representante da ADECO no Conselho Municipal do Consumo, Domingos Lopes, fala sobre a aplicação e o respeito da Carta dos Direitos dos Doentes no contexto atual da pandemia da Covid-19. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para aqui estar e, em segundo lugar, eu queria primeiro cumprimentar a todos e dizer que este 7 de abril, Dia Mundial do Consumidor, deve ser um momento de reflexão para todos nós. Mas, antes de mais, eu queria fazer um parênteses para dizer que é momento também de nós cumprimentarmos a todos os cabo-verdianos, todos aqueles que estão residentes neste momento ou de passagem em Cabo Verde, mas também cumprimentar as autoridades e todos os trabalhadores da saúde, do modo geral, desde médicos, enfermeiros, ajudantes de serviços gerais, todo o pessoal operacional, condutor, bombeiros, por todo o esforço feito ao longo deste ano em que vivemos no quadro do problema de SARS-CoV-2 e pandemia Covid-19, né? Porque, de facto, temos tido um combate heroico e desejamos que assim continue. Ora, em relação aos problemas do consumidor cabo-verdiano, nós devemos dizer que a saúde é um grande desafio que temos e que devemos lutar diariamente para poder conquistar, digamos, as vitórias que são necessárias. Ora, como todos sabemos, a saúde é um bem caro e, tal qual definido pela Organização Mundial da Saúde, é algo muito abrangente e que deve ser, digamos, tratado como tal por todos. Desde aquele que deve preservar a sua saúde, passando por aqueles que têm o dever e a responsabilidade de recuperar a saúde quando não nos cuidamos convenientemente e perdemos-la, e, sobretudo, para aqueles que têm, ou por aqueles que têm a responsabilidade de criar as condições materiais para que possamos ter não só infraestruturas, como também equipamentos, como também pessoal formado, preparado como ser humano para dar esta atenção. Porque, veja, a saúde é das poucas áreas em que todos nós, independentemente do nosso nível académico, intelectual, credo religioso ou outros,
ao estarmos doentes, nos sentimos todos muito frágeis e precisamos de uma atenção muito particular. Para dizer que Cabo Verde tem feito um progresso assinalável ao longo desses 40 e poucos anos de independência, e os sucessivos governos têm feito um trabalho extraordinário, mas ainda nós precisamos trabalhar muito em termos de infraestruturas, em termos de equipamentos, mas sobretudo em termos de preparação dos nossos recursos humanos, porque as maiores reclamações que nós temos neste momento têm a ver com o atendimento que é dispensado em algumas estruturas de saúde e particularmente por alguns profissionais de saúde. Bom, eu tenho estado a tentar compreender esta realidade e, dentro do possível, nas reuniões do Conselho Municipal da Saúde, da Comissão Municipal de Saúde, temos procurado, incidir nesses aspectos que nós consideramos constrangimentos, naturalmente reconhecendo o que está sendo bem feito, mas há uma tendência que é preocupante. A nível da saúde, alguns funcionários, alguns quadros, estão com tendência de funcionar um sistema corporativo, e isso pode ser um grande mal para todos nós, porque não nos ajuda a encontrar as soluções devidas. Porque se há problemas, nós temos de procurar formas de os resolver. E esses problemas podem ser resolvidos a vários níveis. Primeiro, responsabilizar o cidadão como aquele que primeiro deve cuidar da sua saúde e da saúde dos outros. Segundo, ter infraestruturas e equipamentos adequados para fazer os diagnósticos e fazer os tratamentos. Mas, fundamentalmente, nós precisamos ter médicos, enfermeiros e outros quadros da saúde disponíveis para um trabalho ético e profissional. E o que não é, de todo, a prática na nossa realidade. Bom, separando as coisas, eu quero dizer que nós precisamos fazer um trabalho mais incidente no sentido da divulgação da Carta do Direito ou dos direitos e deveres do doente. É verdade que a ADEC tem estado a fazer aquilo que pode, mas podemos reforçar muito mais esse aspecto, mas também os outros serviços públicos ligados à saúde ou outras instituições ligadas à regulação, principalmente, deviam assumir objetivamente o seu papel e não deixar o cidadão entregue a sua vida ao Deus dará. Isto é, a partir do momento em que alguns utentes chegam a alguns serviços de saúde, começa a não ser às vezes bem atendido por um simples porteiro, que começa, em vez de compreender a realidade e tentar orientar no sentido de se fazer bem as coisas, começa a ter aquela atitude de quero, posso e mando, eu aqui determino e vocês cumprem. Quando, às vezes, não estamos com as condições nem psicológicas da parte da pessoa que está doente, nem da parte dos que o acompanham, porque é um problema que nos fragiliza, como eu disse, e depois passa eu, nesse aspecto estou falando de urgências, passa por um atendimento interno, que às vezes, independentemente do número de pessoas que estão lá a atender, nós precisamos organizar por forma que o utente possa ter essa assistência em tempo devido. E quando eu falo em tempo devido, estou a falar também do momento em que uma pessoa, não numa situação de urgência, vai marcar uma consulta.
Você sabe, é uma questão de se provar em alguns hospitais regionais, nomeadamente aqui em São Vicente, que é onde estamos a marcar uma consulta ou marcar um exame, pura e simplesmente na secretaria te dizem, não, nós agora não estamos a marcar tal consulta. Você pode deixar o número e depois nós chamaremos para dizer quando. Você pode esperar meses e anos e não ser chamado para essa tal consulta. E veja, às vezes é um exame, uma senhora que quer fazer uma mamografia. E eu vou dar um exemplo muito concreto. Em 2014, 2015, 2014, as mamografias do Hospital de São Vicente, Batista de Sousa, estavam todos avariados. Esses dois equipamentos não podiam funcionar, estavam avariados, ao que parece sem recuperação. Foi preciso pedir um novo equipamento. Um grupo de empresários aqui de São Vicente, com a liderança do Ministério de Saúde, disponibilizou-se para financiar um mamógrafo novo. E como sabe, esse mamógrafo é um equipamento de um custo considerável. Em um ano foi adquirido esse mamógrafo, ou menos de um ano. Esse mamógrafo chegou cá a São Vicente, foi entregue em princípios de março e só foi instalado e começou a funcionar, começou a ser instalado algum tempo depois e só começou a funcionar um ano depois. Quer dizer que durante esse ano, pelo menos a nível público e do hospital, nenhuma mulher, nenhuma senhora pode fazer a sua mamografia nas condições normais. E isso leva-nos a fazer vários questionamentos. Qual é a razão de tanta demora? Será porque temos um sistema que funciona com o sistema público e o sistema privado e todos os médicos e grande parte dos funcionários do hospital são também funcionários das clínicas privadas? Isso, se for isso, nós temos que encontrar uma solução. Aquele que deve ir para clínicas privadas vai, ou deve ir. Aquele que tem condições para pagar os custos, paga ou no público ou no privado. Mas há muita gente que não tem condições de ir pagar os custos dos serviços de saúde a nível privado. E, em todo o caso, necessitam desses serviços. E, por isso, eu queria dizer que, em matéria de reclamações, nós não temos, a nível da ADECO, uma fonte sistemática de recolha de reclamações, porque, como sabe, o cabo-verdiano é um pouco avesso a reclamar no lugar próprio e da forma própria. Por escrito, como, aliás, é um direito que está consignado como, digamos, utente de qualquer serviço público, obriga-se a que os serviços tenham livros de reclamação e que tenham tratamento. É claro que esses livros de reclamação nem sempre estão disponíveis e, mesmo quando estão disponíveis e a pessoa reclama, às vezes nem sempre tem o tratamento que é devido. Isto é, para dizer o seguinte, para além de direitos e deveres, nós temos que encontrar uma forma de fazer com que os detentores das funções públicas ou privadas, mas para serviço público, cumpram os seus deveres. A nossa Carta de Direitos e Deveres do Doente é uma das cartas mais avançadas nesta matéria que pelo menos se conhece, que eu pelo menos conheço e, aliás, vem na linha de muita coisa que nós temos em Cabo Verde, que começa pela nossa Constituição. É preciso que comecemos a cumprir as leis, desde quem está investido nos cargos, passando pelo cidadão.
no, no. Escusan que me esté, no, no. Que me esté, no, no. Escusan que me esté, no, no. Que me esté, no, no. No âmbito das celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2021, a colaboradora da ADECO, Kathleen Silva, fala sobre o ponto de situação da campanha Combatendo a Poluição por Plástico, levada a cabo pela ADECO. A ADECO aderiu à campanha mundial Combatendo a Poluição por Plástico, lema escolhido pela Federação Mundial de Associações de Consumidores, a Consumers International, para celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que decorreu no passado dia 15 de março. Esta campanha tem como objetivo levar o consumidor cidadão a repensar seus valores e as suas práticas, reduzindo o consumo exagerado de plástico e também para chamar a atenção para as empresas e governos que não estão a fazer o suficiente para tornar mais fácil para os consumidores praticarem um consumo mais sustentável. É preciso uma responsabilização coletiva para reduzir a poluição plástica, que está a gerar uma crise global, colocando em risco a vida selvagem, prejudicando sistemas naturais e que está a entrar na comida que nós comemos e no ar que nós respiramos. Nesse sentido, que a ADECO chamou para a ação global os consumidores, as empresas e o governo de Cabo Verde, porque acreditamos que esses atores podem fazer alguma coisa para diminuir o impacto ambiental e preservar o meio ambiente. Para espalhar a mensagem de consumo sustentável, redução do consumo de plástico, utilizamos os nossos meios de comunicação como a rádio, a televisão, as redes sociais. Realizamos ações de sensibilização e informação, como palestras, exposições, conversas com comunidades, etc. Sensibilizamos e informamos os consumidores sobre o que são os 7 R's do consumo sustentável, exibimos dicas simples de como podemos colocá-los em prática no dia-a-dia e mostramos que, se adotarem esses novos hábitos sustentáveis, o consumidor estará a dar o seu contributo para a redução do plástico descartável na natureza. Realizamos palestras, conversas abertas, exposições de cartazes e projeção de vídeos para os mais novos, com o objetivo de ensinar as crianças a desenvolver atitudes responsáveis no dia-a-dia e estimulá-los a construir um melhor entendimento sobre as questões ambientais. Os consumidores cabo-verdianos foram persuadidos a eliminarem palhinhas de plástico, a usarem bolsas de pano reutilizáveis, a reutilizarem os itens, a reparar quando algo se parte ou se danifica, a repensar seus hábitos de consumo e a reduzir o consumo de plástico. A mensagem chegou nos consumidores de todas as ilhas, mas destacamos os do Sal, onde promovemos muitas atividades no terreno. Podemos afirmar que com essas ações os consumidores cabo-verdianos estão mais sensíveis à problemática da poluição por plástico e acreditamos que mais cedo do que perspectivamos haverá uma diminuição considerável do plástico no nosso meio ambiente. Através dos nossos programas radiofónicos e televisivos e também nas redes sociais, chamamos para a ação global as empresas, exigindo que elas reduzam o plástico excessivo desnecessário nos seus produtos, comprometam-se a procurar alternativas em plásticos sustentáveis, investam em sistemas de gestão de resíduos, apoiem a elaboração de legislação e melhores políticas públicas. Acreditamos também que as empresas de Cabo Verde irão seguir as tendências mundiais se quiserem manter-se no mercado cada vez mais sustentável e garantir a confiança dos seus clientes. Através desses mesmos meios de comunicação que a ADECO dispõe, também chamamos para a ação global o Governo, exigindo que estabeleçam metas nacionais para a redução, a reciclagem e o controle de plástico, invistam em sistemas para a gestão de resíduos domésticos, elaborem leis eficientes e robustas, invistam em abordagens municipais, proíbam plásticos descartáveis de uso único, colaborem com grupos da sociedade civil para garantir uma abordagem sistemática. Fizemos um apanhado dos resultados observáveis nos consumidores enquanto decorre esta campanha e o balanço até o momento é bastante positivo. Temos consumidores cada vez mais a dizerem não às bolsas e palhinhas de plástico, as empresas e o governo mais sensíveis a esta problemática, mas até o final desta campanha esperamos que as empresas assumam compromissos, que desistam do antigo modelo de negócio descartável e que o governo se comprometa a encontrar medidas para contornar esta crise e a investir num Cabo Verde cada vez mais sustentável. Esta campanha estará a decorrer durante todo o ano de 2021, pelo que apelamos aos consumidores, sendo que consumidores somos todos nós, a responsabilizarmos por esta mudança para que tenhamos uma vida mais sustentável daqui para a frente. A demora nas marcações de consultas, análise e tratamentos. Todos já fomos vítimas alguma vez e é uma das maiores queixas dos utentes dos serviços de saúde em Cabo Verde. Mas de quem é a responsabilidade pelo mau funcionamento do sistema de saúde?
Fique atento a esta informação jurídica com o jurista Éder Brito. Tem-se observado cada vez mais em Cabo Verde um descaso com o Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde tem falhado diversas vezes, perante o seu utente. Demora-se algum tempo para que as consultas sejam marcadas, demoram para marcar análises, os tratamentos também demoram para ser marcados e as pessoas, os utentes dos hospitais públicos ficam nessa dificuldade de aguardar. E isso tem levado a consequências. Casos de pessoas que faleceram sem saber o que tinham, porque a consulta, administrativamente, não houve uma marcação da consulta e a pessoa ficou a aguardar. Pessoas que têm de vir transferidos de outras ilhas e têm uma dificuldade na marcação de consulta da outra ilha para um hospital central como São Vicente ou Hospital da Praia. Ou seja, têm ocorrido erros demasiado nesse sentido. A consequência que se tem observado disso é que pessoas já faleceram sem saber o que tinham, porque a consulta não foi marcada atempadamente. Pessoas com dores e acabaram por falecer. E neste caso, então, pergunta-se quem é que é o responsável pelo Sistema Nacional de Saúde? Bem, a nossa Constituição cabo-verdiana diz claramente que o Estado é quem deve garantir a existência de um Sistema Nacional de Saúde, mas também garantir o seu funcionamento, para garantir que as pessoas possam ter acesso a um Sistema Nacional de Saúde de qualidade e acessível. Ou seja, o Estado de Cabo Verde é o responsável. E pode-se demandar mesmo as responsabilidades, judicialmente perante o Estado de Cabo Verde e perante os hospitais que demoraram a marcar as consultas. Se, por exemplo, se ocorrerem danos a nível de saúde à pessoa por falta de marcação da consulta ou pela demora, pode sim demandar judicialmente o hospital que cometeu o erro, uma vez, obviamente, ter-se-á de comprovar esse erro, não é? Mas também pode demandar o Estado judicialmente em casos em que familiares venham a falecer por não se marcar uma consulta. Portanto, a ADECO entende que sim, essa demanda judicial é possível. Responsabilizar é o último R da série dos 7 R's de atitudes para o consumo sustentável que a ADECO tem vindo a apresentar na rúbrica Diário de uma Consumidora Sustentável. Se você nos acompanhou até aqui, com certeza com este R e todos os outros disponíveis nas nossas redes sociais, estará apto para ser um consumidor mais sustentável. Conheça e pratique o R de responsabilizar com a voluntária Whitney Inocêncio. Chegamos ao último episódio dessa série dos 7 R's do consumo sustentável. E hoje vou falar de um R extremamente importante: responsabilizar. É urgente e necessário que o consumidor comece a assumir a responsabilidade das suas atitudes, sejam eles bons ou maus. Isso vale para muitos campos das nossas vidas, mas por aqui nos referimos aos meios da produção e hábitos de consumo do plástico. É preciso olharmos para os rastros que temos deixado por onde passamos. Eles são descartáveis, poluentes, tóxicos ou há um cuidado para deixar o mínimo de rastro possível. O que vai para a lata de lixo sabemos onde vai parar depois que o descartamos. Sabemos quais os métodos utilizados para produzir o que compramos. E se fabricarmos algo, estamos a ser ambientalmente e socialmente éticos? Indústrias e marcas precisam cada vez mais olhar para esse ponto, entender mais profundamente que tipo de valores estão a colocar em seus produtos e oferecendo aos consumidores. Existe consciência na forma de produzir ou apenas discurso bonito para usar no marketing? Quanto ao papel dos consumidores, estamos simplesmente a aceitar tudo como chega ou estamos a informar, a questionar, a exigir? Estamos a mudar comportamentos impulsivos e procurar estar mais atentos para tudo o que sustentamos com as nossas escolhas? Responsabilizar-se é a chave. Talvez isso não mude tudo, mas certamente transforme o que está ao nosso alcance.
o que já é um belo passo de construção de caminhos mais justos e sustentáveis. Eu espero que esta rúbrica vos tenha ajudado a compreender o que são os 7 R's do consumo sustentável e com as minhas dicas vos tenha mostrado que é possível colocá-los em prática no dia a dia com gestos simples. Antes de me despedir, proponho um questionamento. Temos assumido a responsabilidade pela parte que nos toca? Ao nos tornarmos responsáveis por nossas ações e trabalhando juntos, nós solucionaremos o problema mundial da poluição por plástico. Eu agradeço por ter acompanhado o Diário de uma Consumidora Sustentável durante essas semanas do mês de março do consumidor. Até qualquer dia! Serviço Público de Radiodifusão Sonora e Televisiva. Saiba o que é a cobrança coerciva, na rúbrica dos seus direitos e deveres do consumidor, com a jurista Janils Oliveira. Serviço Público de Radiodifusão Sonora e Televisiva. A cobrança coerciva. A contribuição para o audiovisual a favor das respectivas concessionárias é devida mensalmente pelos respectivos consumidores. A contribuição para o audiovisual constitui o correspectivo do Serviço Público de Radiodifusão Sonoro e Televisivo e incide sobre o fornecimento de energia elétrica. É cobrada diretamente nas faturas da eletricidade. As empresas distribuidoras e as empresas comercializadoras de eletricidade fornecem às concessionárias com responsabilidades na prestação do serviço público de rádio e televisão anualmente até 31 de janeiro de cada ano, para efeitos de execução fiscal, a relação de contribuições processadas e que não foram pagas pelos consumidores. A DECO responde a dúvidas do consumidor sobre a garantia dos produtos que apresentam defeito e quais são os seus direitos nesses casos. Saiba a resposta com a jurista Janils Oliveira em A DECO Responde. Ao comprar um produto, possivelmente já deves ter se questionado se aquele produto tem garantia e o que fazer para quando esse produto apresentar defeitos. A garantia existe para assegurar a qualidade, a eficiência e a durabilidade do produto. O fornecedor tem o dever de colocar no mercado de consumo produtos sem vícios, isto é, sem nenhum defeito, que sejam adequados ao fim destinados e atendam às legítimas expectativas do consumidor. Contudo, admite-se falhas nesse processo de controle de qualidade. O fornecedor, ao colocar no mercado de consumo um produto com vício, tem o direito de repará-lo. O fornecedor de bens móveis não consumíveis, como por exemplo um eletrodoméstico, está obrigado a garantir o seu bom funcionamento por um período nunca inferior a 1 ano. E caso se trate de bens imóveis, no caso de uma casa, o consumidor tem direito a uma garantia mínima de 5 anos. O consumidor a quem seja fornecida a coisa com defeito, salvo se dele tivesse sido previamente informado e esclarecido antes da celebração do contrato, pode exigir, independentemente da culpa do fornecedor do bem, a reparação da coisa, a redução do preço ou a resolução do contrato. Caso se trate de bem móvel, deve denunciar o defeito no prazo de 30 dias. Se tratar de bem imóvel, deve ser denunciado no prazo de 1 ano, após o conhecimento, dentro dos prazos legais de garantia. 1 ano para bens móveis e 5 anos para bens imóveis. O decurso do prazo de garantia suspende-se durante o período de tempo em que o bem estiver a ser reparado. Caro consumidor, na hora de fazer a sua compra, exija sempre a sua fatura. Quando estiver a adquirir um produto ou serviço, tenha atenção no prazo de garantia e exija o seu direito. Caso o fornecedor ou prestador de serviço não esteja a cumprir com o seu dever. Caso estiver perante uma situação desta, deve de imediato
dirigir-se ao estabelecimento comercial onde adquiriu o produto, pedir o livro de reclamações para fazer uma reclamação. De seguida, contactar a ADECO, onde deverá ser formalizada uma reclamação. Apesar da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes ter sido aprovada em Cabo Verde desde 2012, muitos pacientes desconhecem a sua existência. Tendo em conta a celebração do Dia Mundial da Saúde e para ajudar a construir um mundo mais justo e saudável, Simone Delgado nos fala sobre a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes de Cabo Verde. O programa Minuto do Consumidor volta à sua companhia com um tema muito importante. Hoje falamos sobre direitos e deveres dos doentes. Você sabe quem é o maior responsável pelo seu tratamento? Opção 1, médicos. Opção 2, equipa de enfermeiros. Opção 3, equipa de farmácia ou você, o paciente. Na verdade, todas as opções estão corretas. Todos são responsáveis e a participação do paciente é importante, contudo, a maioria dos pacientes desconhecem seus direitos e deveres e assim acabam não participando ativamente do seu tratamento. E por isso, apresentamos hoje a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, financiado pela União Europeia no âmbito do projeto de capacitação institucional e reforço das atividades da ADECO em 2008, que está presente em todas as instituições de saúde do país. Nesta carta estão consagrados direitos como o direito à saúde sem discriminação, direito à privacidade na prestação de todos os atos clínicos, sigilo e proteção da vida privada, entre outros. Mas também deveres como o dever de abastecer de atitudes, comportamentos e hábitos que não ponham em risco a sua saúde ou a de terceiros e ainda o dever de respeitar os direitos dos outros pacientes. O Dia Mundial da Saúde é celebrado todos os anos a 7 de abril. O principal objetivo desta data é conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar a saúde para ter uma melhor qualidade de vida. Anualmente se discute um tema específico e prioritário. Escutemos a nossa nutricionista Gisele Mota, que nos fala mais sobre o Dia Mundial da Saúde e tenha saúde na mesa. O Dia Mundial da Saúde é comemorado todos os anos a 7 de abril, data que foi criada em 1948 pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de informar, sensibilizar, conscientizar as pessoas sobre assuntos relacionados à saúde, promoção da saúde, qualidade de vida, fatores que afetam a saúde, além de estimular a criação de políticas e de ações que possam salvaguardar o direito humano à saúde. De acordo com o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. O direito à saúde deve ser concedido a todos, sem qualquer distinção, baseada no género, etnia, idade, origem social, religião, deficiência física ou mental, nacionalidade, estado civil, político ou outro. E o direito humano à saúde se baseia em 4 critérios importantes: a disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade. Em Cabo Verde, a Lei nº 41, de 5 de abril de 2004, que estabelece as bases do Serviço Nacional de Saúde, o número 1 do artigo 3, relativo às diretrizes e princípios, elenca os princípios que se baseiam para o desenvolvimento das ações e de serviços de saúde, como a universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência sanitária, a solidariedade de todos os cabo-verdianos na garantia do direito à saúde e na contribuição para o financiamento dos cuidados de saúde de acordo com o rendimento individual, a defesa da equidade na distribuição dos recursos e na utilização dos serviços, a salvaguarda da dignidade humana e a preservação da integridade física e moral dos utentes e prestadores, a liberdade de escolha e estabelecimento sanitário de nível de prestação de cuidados de saúde com as limitações decorrentes dos recursos existentes e da organização dos serviços, a salvaguarda da ética e deontologia profissionais na prestação dos serviços de saúde, a participação dos utentes no acompanhamento da atividade dos serviços de saúde e a natureza multissetorial das intervenções no domínio da saúde, com atenção especial à luta contra a pobreza em geral e as condições de abastecimento de água, de saneamento básico, habitação, educação, nutrição das populações em particular. Este ano, o lema do Dia Mundial da Saúde
é construindo um mundo mais justo e saudável. Isto nos leva a refletir sobre toda a trajetória da saúde ao longo do tempo, da sua evolução, das várias conquistas, mas que ainda assim continua sendo um grande desafio garantir a igualdade e que seja justo para todos. Com a pandemia, vimos que a Covid-19 atingiu todos os países e que teve maior severidade nas comunidades mais vulneráveis. Portanto, traçar políticas e ações que reforçam e aumentam o acesso a serviços de qualidade é essencial para o bem-estar das populações no mundo. Lembrando que, de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência da doença. Dica da semana: cuide da saúde, tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física e também atividades que ajudam a relaxar, a diminuir o estresse e que ajudam a gerir as emoções, como tristezas, preocupações, e tenha um sono de qualidade. E continue seguindo as medidas de prevenção contra a Covid-19, como manter distância segura das pessoas, pelo menos 1,5 m, evitar aglomerações, lavar as mãos com frequência com água e sabão por pelo menos 20 segundos, usar o álcool gel ou álcool 70 para complementar a higiene das mãos ou na ausência de água e sabão, usar máscara, pois além de proteger, a máscara ajuda a prevenir a propagação do vírus para outras pessoas. Todas as épocas festivas que de alguma forma aumentam o consumo ou gastos em presentes são excelentes oportunidades para a educação financeira. Aproveita a Páscoa para ensinar educação financeira aos seus filhos com Herman Freire. Aproveite a Páscoa para ensinar a educação financeira para os seus filhos. A Páscoa está chegando para a alegria das crianças e é uma chance para os pais ensinar a educação financeira para os filhos. O processo de aprendizagem de compra para as crianças começa antes de sair de casa. É essencial estabelecer um diálogo franco com os filhos. Ao levar o seu filho para as compras, mostre a ele as diferenças de embalagens, tamanho, preço. E faça comparações com outros brinquedos e explique a ele que a diferença fica mais pelo formato. A ideia é conduzir a criança a tomar sua própria decisão de compra. Uma outra opção é fazer o ovo de Páscoa em casa, momento em que você consegue falar sobre educação financeira para os filhos. Além de poupar, as crianças podem aprender conceitos como economia criativa. Se consumidores somos todos nós e a existência de uma associação de defesa do consumidor só beneficia a todos os consumidores, logo, todos nós deveríamos também ser sócios e apoiar a ADECO. Então saiba qual é a importância de associar-se à ADECO com Kathleen Silva. Ao associar-se à ADECO, você fica protegido contra problemas de consumo, ainda ganha benefícios exclusivos e recebe vantagens pessoais e financeiras. Prestamos orientação e apoio, temos ao dispor do associado um atendimento exclusivo e personalizado para esclarecer dúvidas sobre direitos de consumo e discutir assuntos do interesse do consumidor com os nossos orientadores. Disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Prestamos aconselhamento jurídico sem custo adicional. Terá à sua disposição especialista em direito e defesa do consumidor para ajudá-lo e orientá-lo e até intervir por você caso tenha problemas com alguma empresa. E para ter acesso a este atendimento, basta ligar para o 973 32 30 e agendar um horário. O sócio tem uma outra vantagem, que é a gratuidade e ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO. Recebe comunicados por e-mail, tem acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, recebe a newsletter mensal com informações atualizadas que farão de você um consumidor mais consciente, tem acesso exclusivo à biblioteca física na sede da ADECO, no Mindelo, tem a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação. Poderá influenciar a política do consumo, passa a ser um dos donos da associação, tem a possibilidade de representar a ADECO nos meios de comunicação, tem o direito de convocar e participar na Assembleia Geral com voz ativa, de eleger e ser eleito a cargos dos órgãos sociais e de consultar os relatórios e contas da associação. Ao associar-se à ADECO, além de usufruir dos benefícios oferecidos, você vai contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento
da única associação de defesa do consumidor no país. Pronto para garantir todos os benefícios do associado agora mesmo? Faça como centenas de sócios e garanta as melhores vantagens que só a ADECO traz para você. E é com a importância de associar-se à ADECO que terminamos o programa de hoje. Mas você pode iniciar o mês de abril como um consumidor ativo e participativo. Basta associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de 100 escudos mensal. Você estará apoiando essa causa que é de todos. A ADECO está disponível para os sócios e consumidores em geral através do telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, 955 33 02, pelo e-mail informação adeco@gmail.com ou site adeco.cv. Siga o trabalho da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Nos despedimos com você em apresentação Margarete Lima e nos controles técnicos César Benroche. Voltamos na próxima semana, à mesma hora e sintonia. Até lá, consumidor, lave as mãos e use máscara.